Olá, olá, meus queridos amigos. Passando para falar da seleção brasileira, rapaz. O Tite convocou os 26 jogadores para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, né? O jogo com a Argentina, que seria o terceiro amistoso do Brasil, no mês de junho, acabou sendo cancelado. O Brasil está tentando um novo adversário. Até agora, confirmados dia 2, Coreia do Sul, e dia 6, amistoso contra o Japão. Dois grandes amistosos, para o Brasil poder fazer os seus últimos testes aí e definir o seu grupo, que é o mais importante nesse momento. O Tite convocou 26 jogadores. Vamos a eles. No gol, o Tite convocou o Ederson, goleiro do City, o Alisson do Liverpool e o Everton do Palmeiras. O Ederson e o Alisson são os dois melhores goleiros do Brasil e um dos melhores goleiros do mundo. Então não há muito o que discutir os dois goleiros. O Everton é o único que ainda dá para a gente discutir um pouquinho, porque o Everton, para mim, não tem nada diferente em relação aos outros goleiros que atuam no Brasil. Vários goleiros no Brasil atuam no mesmo nível do Everton. E o terceiro goleiro normalmente é o cara que vai assumir o time na próxima Copa do Mundo. E eu não vejo o Everton com esse perfil. Muito pelo contrário. O Alisson tem 29 anos, o Ederson tem 28 anos. Acho que os dois ainda vão jogar uma próxima Copa do Mundo. Então acho que o Tite está perdendo aí essa terceira força de goleiro que poderia utilizar como um goleiro jovem para tentar garantir o futuro no gol do Brasil. Então, Ederson do City, Alisson do Liverpool e o Everton do Palmeiras são os goleiros convocados para a seleção brasileira. Na lateral direita, dois candidatos, né? O Danilo e o Dani Alves. Os dois que devem ir para a Copa do Mundo, né? O Dani Alves, que ficou muito tempo jogando no meio-campo, agora voltou a jogar na lateral direita no Barcelona, e o Danilo, que é a bola de segurança do Tite na Copa do Mundo. Até acho que o Danilo não é um jogador que tenha evoluído a ponto de ser titular absoluto da seleção. Mas é o cara que o Brasil tem nesse momento, né? Não temos o Cafu, não temos mais outros grandes jogadores que nós tivemos no passado, o Cafu, o próprio Jorginho, né? Eram grandes jogadores do Brasil. Hoje temos o Danilo, é o que tem para o momento. Na lateral esquerda fica muito clara a convocação de hoje, que ele tem uma dúvida. Nessa convocação de hoje ele ficou com uma grande dúvida. Por quê? Porque ele trouxe três laterais. Ele não trouxe o Renan Lodge, que mostra muito claramente que o Renan Lodge perdeu espaço na convocação da seleção brasileira, e para a Copa do Mundo vai ser muito difícil o Renan Lodge ser convocado novamente. E ele levou mais três laterais, o Alexandro, o Alex Telles e também o Guilherme Arana. O Alexandro, para mim, é como o Danilo, é a bola de segurança. Nós não temos mais o Roberto Carlos, não temos mais o Leonardo, não temos o Branco, grandes laterais que passaram na seleção brasileira. Hoje, para mim, o Alexandro é o cara, é o melhor desses laterais aí, e é a bola de segurança, é a bola da vez do técnico Tite. Ele está na dúvida se o segundo lateral aí para a Copa do Mundo vai ser o Alex Telles ou o Guilherme Arana. Para mim, eu investiria no Guilherme Arana. Embora o Guilherme Arana em alguns momentos tenha um rendimento que oscila bastante, para mim ele é mais jogador do que o Alex Telles e mais. Ele para mim tem mais futuro na seleção do que o Alex Telles. Então eu investiria no Guilherme Arana para ir para a Copa do Mundo. No meio-campo, eu me preocupa muito porque o Tite está muito defensivo, né? Ele está pensando muito mais em fechar a casinha dele do que na parte de criação. Ele deixa a criação dele muito voltada para os atacantes. Os convocados de hoje: Lucas Paquetá, Casemiro, Fred, Felipe Coutinho, Danilo do Palmeiras, a grande surpresa, o Bruno Guimarães e o Fabinho. Então ele convoca 4 volantes e apenas 2 homens de criação. O Bruno Guimarães é um cara que sai mais pro jogo, o Fabinho marca mais, o Fred e o Casemiro são 2 jogadores que marcam e saem para o jogo, e o Danilo, a grande surpresa, vem fazendo bons jogos pelo Palmeiras. O Tite disse na coletiva de hoje que acompanha o trabalho dele já há um bom tempo, que pegou informações e que está apostando nele como sendo um dos possíveis jogadores a serem levados para a Copa do Mundo. O que me preocupa mais é a parte de criação. Você tem o Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho que viveu um momento terrível na sua carreira, fez cirurgia, melhorou, teve um momento de má fase, mas agora ele já melhorou, já voltou a jogar um bom futebol com a camisa do Aston Villa, a ponto do Aston Villa querer comprar o jogador que pertence ao Barcelona. Então, Felipe Coutinho, ele está melhorando no seu desempenho, vai ele junto com o Paquetá. O Paquetá vem jogando um grande futebol já há um bom tempo. É incrível como o Paquetá subiu de nível e vem jogando um bom futebol. Mas aí entra o Rafael Veiga. Para mim, o Rafael Veiga era um dos caras que devia estar nesse grupo. O Rafael Veiga vem jogando muita bola com a camisa do Palmeiras e já faz um bom tempo que ele vem jogando bola. Então, eu não consigo entender por que ele não convoca o Rafael Veiga. Se fizermos uma comparação entre o Rafael Veiga, o Felipe Coutinho e o Paquetá do Lyon, veja só, o Paquetá
nessa temporada, tá, gente? O Paquetá dessa temporada tem 58 jogos. Lembrando que a temporada do futebol europeu já começou no meio do ano passado. Ele tem 13 gols e 8 assistências. Isso o Paquetá. O Felipe Coutinho tem 38 jogos nessa temporada. Tem 9 gols e 3 assistências. O Rafael Veiga nessa temporada, que aqui no Brasil só começou em janeiro, tem 25 jogos, 16 gols e 7 assistências. Então, óbvio que o rendimento do Rafael Veiga é melhor do que o dos dois. E óbvio também que o futebol europeu exige muito mais. Então, não estou aqui cobrando que os números sejam piores. Não é isso. Mas o ponto é que, dentro de campo, o Rafael Veiga vem jogando um futebol melhor do que o Paquetá e do que o próprio Felipe Coutinho. Então, para mim, o Tite deveria sim tentar o Rafael Veiga. É isso que eu digo. Às vezes o treinador ele se compromete com o grupo já há muito tempo e acha que o grupo vai achar que é sacanagem botar agora um determinado jogador que não participou do ciclo dos 4 anos sendo convocado, sofrendo junto com o grupo, as dificuldades que passaram e tal. O cara chegar agora e já vai na janelinha, já vai para a Copa do Mundo, já vai comer o filé sem ter ruído do osso. Eu acho que esse é um grande problema que vários treinadores invariavelmente cometem no comando da seleção brasileira. E o Tite, para mim, está cometendo esse erro mais uma vez, assim como outros treinadores cometeram por não levar o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, para mim, eu levaria. Eu até confesso que eu tiraria um volante. São 8 jogadores para o meio campo. Eu levaria 3 meias de criação e 5 volantes. E não 6 volantes como ele está levando. Porque é mais fácil você tentar colocar um jogador que seja de criação para fazer o papel de um segundo volante, caso seja possível, do que você pegar um segundo volante e botar ele para criar. Então, isso é que para mim faz a diferença nesse momento. Então eu faria dessa forma. Então os meias, Lucas Paquetá, Casemiro, Fred, Felipe Coutinho, Danilo, Bruno Guimarães e Fabinho. Eu confesso que eu levaria o Rafael Veiga. Não sei por que o Tite não está levando o Rafael Veiga nessa seleção. E no ataque, então eu acabei pulando os zagueiros, né? Vamos para os zagueiros então da seleção brasileira, talvez porque não tem muita dúvida, né? O Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães foram os zagueiros convocados. Para mim não tem dúvida, não tem nenhum outro zagueiro aí que eu levaria no lugar por exemplo, do Gabriel Magalhães, que seria o menos cotado, né? Tanto o Marquinhos, o Thiago Silva quanto o Éder Militão, para mim, são zagueiros que podem até ser titulares. Não sinto falta de nenhum. Talvez o Diego Carlos, né? Que em algum momento ele teve na seleção brasileira, mas está bem servida a seleção de zagueiros, na minha visão. Agora, no ataque, a gente tem convocados hoje os atacantes Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, o Matheus Cunha, o Neymar, o Rafinha, o Richarlison, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Muito próximo do que a gente vai ver na Copa do Mundo, né? E aí, a gente vê, eu sinceramente, talvez o Gabriel Martinelli seja o único que está brigando aí para permanecer ou não nessa lista. O Gabriel Jesus, eu acho que por tudo que fez nos 4 anos, o Tite vai se comprometer com ele. Também, em termos de futebol, eu questionaria, mas acho que o Tite não questiona. O Matheus Cunha tem que levar, Neymar sem dúvida, Rafinha sem dúvida, o Richarlison também, apesar de ter passado por um momento ruim. O Rodrigo é um cara que é muito jovem, que provavelmente vai ter várias Copas do Mundo pela frente, mas eu já levaria para poder dar experiência para ele para uma Copa futura. E o Vinícius Júnior é o que faz diferente. É um cara que, se não é um cara regular, que possa arrebentar sempre, mas é um cara que pode mudar uma partida entrando no segundo tempo com a sua forma de jogar. Então eu levaria, sim, o Vinícius Júnior. O problema não é quem está indo, o problema é quem está deixando de ir. A gente sente falta aí dessa seleção. As ausências mais sentidas, né? O Firmino, que é um cara que na outra Copa do Mundo jogou, que durante o ciclo ele acabou participando de várias convocações. Eu concordo plenamente com a saída do Firmino. O Firmino não vem jogando um bom futebol, embora seja idolatrado na Inglaterra, para mim ele não vem jogando um bom futebol, então eu não levaria o Firmino. Agora, o Hulk, para mim, é o grande erro do Tite nessa convocação. Talvez ele leve na última convocação, né, que está restando aí, para ele dizer, não, o Hulk não precisa ser testado, mas eu acho que tudo caminha para ele não levar mais o Hulk. O Hulk é o melhor atacante do Brasil há muito tempo e ele não convoca o Hulk. Eu não consigo entender por que ele faz isso. Outras ausências sentidas aí nesse grupo foi do Everton Ribeiro, que é um meia de criação que foi convocado em vários jogos, não foi convocado dessa vez, e do próprio Gabigol. Gabigol é um atacante
que faz gol, que poderia ser um cara diferente para você levar para uma Copa do Mundo, você colocar um cara que tem personalidade, que na hora do vamos ver ele reage, como reagiu na virada do Flamengo sobre o River Plate na final da Copa Libertadores. O Flamengo perdia e no final ele fez 2 gols sob muita pressão, né? E teve capacidade, cabeça concentrado para fazer aqueles gols. Então eu levaria o Gabigol também, em detrimento a, por exemplo, levar um Gabriel Martinelli nesse momento, tá? Então acho que tem a ausência do Pedro, eu também não considero a ausência do Pedro uma ausência muito forte, então porque ele não levou o Pedro em outras situações, acho que não iria convocar agora. Então o Tite fez a convocação dos jogadores da seleção brasileira. Eu confesso que, para mim, os 2 erros, o Rafael Veiga e o Hulk. O restante, eu sinceramente acho que tá dentro do esperado. O Brasil faz 2 jogos agora, são as últimas vagas que estão sendo definidas para a convocação final que vem para a Copa do Mundo. Que o Brasil consiga fazer 2 bons amistosos, que Deus ilumine a cabeça do Tite para que ele possa fazer as convocações acertadas na última convocação que vai definir o grupo que vai para a Copa do Mundo no Catar. Você se inscreve no meu canal Júnior Medrado Oficial, ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet, tá bom? Um abraço, amigos, até uma próxima oportunidade, valeu!